Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para o podcast da JSD de Castelo Branco, desta vez com um especial para a edição das eleições europeias. Temos o prazer de estar aqui com o nosso cabeça de lista às eleições europeias, o Paulo Rangel. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite. Nós gostaríamos de focar esta entrevista em dois focos principais. Em primeiro lugar, as propostas que o partido tem para as novas gerações. Nestas eleições europeias, o PSD foi o único partido que até agora apresentou verdadeiramente ideias para os mais jovens. E em segundo lugar, as propostas que o partido, e o Paulo em particular, têm para o desenvolvimento do interior, a coesão social, a natalidade e a proteção civil. Se calhar começávamos precisamente já por esta última e dava-lhe a palavra. Eu gostava de dizer que, como sabe, depois dos incêndios de 2017, foi o PSD, aliás fui eu, pessoalmente, que numa pergunta que fiz diretamente, pessoal, no debate sobre o Estado da União, em setembro de 2017, portanto, depois dos incêndios de Pedrógão, 17 de junho, mas antes dos incêndios de 15 de outubro, Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, pedindo que houvesse uma Força Europeia de Proteção Civil. Com base neste pedido que na altura foi feito, e com base, no fundo, nas tragédias que se passaram em Portugal, ele acedeu a isso e aquilo que se fez foi uma reforma da Proteção Civil Europeia. E criou-se um mecanismo europeu de proteção civil já reformado, no qual existe um nível nacional, que todos conhecemos, existe aquilo que nós já conhecíamos de antes, que era a partilha de meios nacionais. Nós sabemos que, por exemplo, quando às vezes há incêndios ou inundações, pedimos ajuda à França, ou à Espanha, ou à Grécia, ou à Itália, há países que vão fornecendo algum material, mas para além disso agora temos mesmo equipamento europeu. Portanto, a ideia é haver uma pool de equipamentos para catástrofes como os incêndios, como as inundações, como os ciclones, como um terremoto, como uma catástrofe ambiental, numa central nuclear, na indústria petroquímica, por exemplo, e portanto passamos a ter meios europeus que possam ser ativados imediatamente. Isto já é possível a partir de junho de 2019, portanto foi criado agora, foi aprovado em fevereiro e estará já operacional a partir dessa altura, mas nós queremos ir mais longe. Isto ainda é só o mecanismo europeu, nós queremos uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil. E aí vamos reclamar para Portugal uma base essencialmente ligada à questão dos incêndios. Terá que haver algumas bases operacionais, umas 4 ou 5, para colocar esse material europeu e faremos isso. Portanto, isto é o resultado da ação direta dos eurodeputados do PSD. E, portanto, enfim, é um ponto no qual nós temos um particular empenho e que para Portugal é muito, muito, muito importante. Ok. Então, em segundo lugar, quais são as propostas do partido de fomento à natalidade e combate à balança demográfica negativa? Eu diria que nós, como sabe, o PSD, no SEN, no seu Conceito Estratégico, definiu a natalidade, foi o primeiro grande relatório, foi sobre a natalidade, e, portanto, nós tivemos a ideia, juntamente com o Presidente do Partido, de criar uma estratégia comum europeia para a natalidade. O problema do inverno demográfico, portanto, das taxas de natalidade muito baixas e sem reposição, é um problema, digamos, de toda a Europa, não é apenas de Portugal. Em Portugal é especialmente grave, como é na Alemanha, por exemplo, mas, enfim, a taxa europeia é muito baixa e, portanto, é preciso apostar nas políticas de médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida de que, para o curto prazo, nós temos que recorrer às migrações para podermos ter algum equilíbrio demográfico, mas no médio e longo prazo precisamos ter políticas com sucesso. Isto significa apoiar as licenças de maternidade e de paternidade, isto significa ter uma rede de creches financiada pela União Europeia, isto significa, portanto, mexer na educação, na saúde infantil, mexer na própria segurança social, nos apoios que são dados, nos incentivos fiscais, mas ter, no fundo, uma política comum da União Europeia, porque é um problema comum. Portanto, enquanto, por exemplo, o Partido Socialista propõe um novo contrato social europeu, que é uma coisa abstrata e que não tem uma tradução real, queremos tornar reais todos os direitos sociais, quer dizer, isto é uma proclamação, é uma promessa vaga. Nós consideramos que, para alavancar mecanismos sociais de solidariedade na Europa, tem que ter programas concretos. Um pode ser este da natalidade. Outro pode ser o Programa Europeu de Luta contra o Cancro, que nós também temos, que o PPE lançou, e que defenda um investimento de tal maneira maciço na luta contra o cancro, que possa, digamos, desenvolver a investigação e o tratamento clínico, visando a cura, visando que nos casos em que é mortal a doença se torna apenas uma doença crónica, que noutros casos seja mesmo erradicada, e queremos fazer da Europa uma potência na luta contra o cancro. Cá está, mais uma causa social
que pode unir os países europeus. Não é a ideia de criar um grande Estado Social Europeu com todo o tipo de prestações sociais. Isso é impossível, isso não é realista, isso encontraria imensos obstáculos logo no consenso entre os países, mas se nós partimos de projetos concretos, como uma estratégia comum para a natalidade, como um programa europeu de luta contra o cancro, como o Estatuto Europeu dos Cuidadores Informais, por exemplo, nós conseguimos introduzir temas sociais sem estarmos a criar uma infraestrutura social que é, digamos, utópica, que é romântica, que é idealista, que não é suscetível de ser levada à prática. Aliás, nós costumamos dizer o que diferencia o PSD nas suas propostas europeias é que ele é profundamente pró-europeu, mas é realista e, portanto, dá pequenos passos, é prudente, tem noção de que, em muitos casos, os Estados do Norte não estarão de acordo com os Estados do Sul, os Estados do Leste não estarão de acordo com os Estados do Ocidente e, portanto, é preciso encontrar plataformas em que haja possibilidade de consenso entre todos. E, portanto, agregá-los através dessas causas sociais. Por exemplo, no caso da juventude, nós sabemos que foi já criado o Corpo Europeu de Solidariedade. Quer dizer, será possível, nos próximos 7 anos, no período que vai de 2021 a 2027, termos 350 mil programas de voluntariado jovem. Portanto, hoje os millennials, esta nova geração de jovens, não quer apenas um emprego, não quer apenas formação, também quer uma experiência de serviço cívico, de serviço aos outros, de trabalho humanitário, feito na Europa, junto de pessoas com necessidades especiais, junto de refugiados, por exemplo, ou feito nos países em desenvolvimento, portanto, na África, por exemplo. É isso que nós queremos fazer. Aí está, nós, no pacote para a juventude, temos uma área para a formação, que é o Erasmus+, temos uma área para o emprego, que é o programa Euros, a rede Euros de primeiros empregos, temos uma área para o voluntariado, que é justamente o Corpo Europeu de Solidariedade a que me referia, e que tem agora um investimento maciço no próximo quadro comunitário de apoio, e finalmente, last but not the least, o chamado Discovery You, que é, basicamente se traduzirá na oferta de um Interrail a cada jovem que faça 18 anos. Ou seja, ter uma experiência, no fundo, europeia de contacto, de interação, de criação de rede com outros jovens europeus e com outras realidades europeias. Muito bem. Então, vou lançar-lhe só uma última questão e, antes disso, fazer um pequeno comentário que é... Realmente acaba por ser curioso como é que o Partido Socialista propõe um novo contrato social para a Europa, quando a Europa já, representando somente 6,6% da população mundial, já tem metade das despesas sociais do mundo. Parece que estamos a propor alguma coisa mesmo utópica. E quando falamos de... Já não vou falar de juventude, porque o Paulo já disse tudo aquilo que eu ia questionar, mas quando falamos de um novo contrato social, quando falamos de políticas sociais, essencialmente parece que se fala novamente de fundos. E os fundos comunitários têm sido a grande controvérsia das eleições europeias. Nós estamos aqui num distrito que, por exemplo, tem-se a ferrovia abandonada. O Pedro Marques prometeu a linha entre a Covilhã e Guarda, que liga a Beira Alta e a Beira Baixa, que não está concluída. Prometeu a redução das portagens, atualmente com a inflação elas continuam no mesmo valor. O que é que o Paulo tem a dizer sobre esta discussão dos fundos e sobre este abandono do interior com a cabeça de lista do PS? O que eu tenho que dizer é o seguinte, quando falamos de solidariedade europeia, não falamos só de causas sociais, falamos também de um compromisso, eu diria extremamente vigoroso, robusto, sério, inquebrantável, uma verdadeira linha vermelha do PSD. Nós não vamos aceitar a proposta da Comissão que corta 7% nos fundos de coesão, que tira 25% no segundo pilar da agricultura, que tira 10% no primeiro pilar da agricultura, nos pagamentos diretos. Nós não vamos aceitar. O governo português, na altura, com negociações lideradas por Pedro Marques, aceitou estes cortes. Estes cortes são uma bomba orçamental. Estou a usar as palavras de Pedro Marques à época, embora ele agora lhe custe reconhecer, e, portanto, não tem credibilidade essa proposta da Comissão e nós temos que a recusar. Ela é péssima, porque o problema não é o que Portugal perde. O problema é que Portugal perde quando outros ganham. Portanto, não há razão para isso. Não pode um país mais rico que Portugal como a Espanha, não pode um país mais rico que Portugal e que a Espanha como a Itália, não pode um país mais rico que estes todos como a Finlândia estar a subir os seus fundos a 5, 6%, quando nós estamos a descer 7%. Isto não é aceitável. E, portanto, não sendo aceitável, nós temos de dizer isto é uma linha vermelha. Portanto, falar de contrato social, mas depois aceitar o corte de fundos para Portugal na coesão territorial, aceitar o corte de fundos na agricultura,
aceitar o corte de fundos no POSEI, aceitar o corte de fundos nas ajudas ao mercado, significa que isto é uma vã retórica, porque eles propõem uma política social, mas quando são chamados a decidir, o que fizeram foi justamente cortar aquelas que eram as verbas que poderiam permitir políticas de redistribuição, de justiça social, ou se quiser até neste caso eu acho que é melhor falar em justiça territorial, em convergência territorial, porque estamos em territórios que precisam muito disso. E mais, no plano puramente nacional, da repartição dos fundos que já foram atribuídos a Portugal, na reprogramação, Pedro Marques e o PS são responsáveis pelo desvio de fundos que eram dados para as regiões centro e norte, que são as mais pobres do país e que estão concentrados hoje na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, desvios de centenas de milhões de euros que foram dados a Portugal para as regiões mais pobres e que são a ser utilizados nas regiões que já estão mais ou menos equilibradas com a Europa. Isto é inaceitável, isto tem de ser criticado e naturalmente que no dia 26 de maio o voto dos eleitores tem de dar um sinal de censura àqueles que promoveram esta desigualdade. Muito obrigado, Paulo. É claro que eu sou sempre parcial, mas nem por isso menos verdadeiro na minha opinião, quer por fazer parte da lista encabeçada pelo Paulo Rangel, quer por ser proveniente do interior e ver aqui a única pessoa e o único partido que tem realmente causas e propostas para estas regiões, mas também e sobretudo por ser jovem e ver aqui um partido que apostou, por exemplo, numa número 2 com 27 anos, a número 2 do PS, para que saibam, tem 66, e por ver aqui o único projeto que verdadeiramente apresenta um caminho de futuro. Eu concordo com o Paulo e agradecendo naturalmente a todos a disponibilidade de nos assistirem, agradecendo sobretudo ao Paulo que com a agenda tão vasta que tem, mesmo assim conseguir arranjar um tempo para nós, reiterando as palavras com que o nosso candidato terminou. Dia 26 de maio é um dia de dar uma censura a políticas que nos trouxeram ao desastre. Muito obrigado.